nós é motivo de alegria poder estar mais uma vez juntamente com todos vocês para juntos sermos edificados por Deus e consolados através da sua palavra em nosso canal do Estúdio Teológico. O canal do Estúdio Teológico é um canal singelo, é um canal simples que tem como princípio de alguma forma estar levando até você uma palavra de conforto, de consolo e de orientação para o seu melhor crescimento espiritual. Aqui é o vosso amigo, irmão Luciano Rocha, e nessa oportunidade quero convidar você a estar juntamente conosco, ligado, interagindo, deixando seu comentário, que para nós é de suma importância também, da mesma forma, deixando o seu like, que isso é importante para juntos podermos crescer. Né? É um canal singelo, mas cremos que Deus de algum meio há de trazer uma edificação para o seu lar. Pois bem, nessa oportunidade eu quero juntamente com vocês estar dando uma olhada para a Bíblia Sagrada em uma das cartas do apóstolo João. A segunda carta do apóstolo João, esta missiva é uma das menores cartas do Novo Testamento. Ela é composta apenas de 13 versículos. E eu quero estar fazendo uma leitura breve, introdutória. Não vou ler todos os versículos no prezado momento, mas conforme nós analisarmos eles, eu vou estar citando alguns e olhando juntamente com você com todo carinho, porque esta epístola ela tem uma temática de suma importância para nós também nos dias de hoje. Pois bem, a segunda epístola de João, os primeiros versículos que eu quero estar lendo com vocês, diz assim a palavra de Deus: O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em vós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Até aqui. Vou estar com a Bíblia aberta e vou estar analisando juntamente com vocês. É interessante que esta epístola de João, a segunda epístola de João, ela trabalha um tema muito importante. Ela fala sobre a questão da necessidade em que temos, mais do que nunca, em viver uma vida cristã à luz da verdade. Ela é um convite, se você analisar os 13 versículos, ela é uma carta pequena, como eu já falei, ela é um convite para nós estarmos vivendo a verdade do Evangelho. João faz esse convite. Então eu quero estar analisando. Como vos falei, esta carta é uma das mais curtas do Novo Testamento e ela é classificada como uma das cartas gerais. O propósito maior desta pequena missiva aqui é alertar a igreja da necessidade em que nós temos de viver à luz da verdade mediante o contexto que vivemos. Muitas heresias naquele prezado momento estavam sendo espalhadas pelos falsos mestres, falsos ensinadores, e a igreja precisava naquele período estar cautelosa para não acabar naufragando na fé, não se desviando da fé. Então, conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade, né, são orientações que João dá à igreja para não sucumbir diante daquele cerco de falsos ensinadores e falsos mestres. E interessante que se nós retrocedermos e dermos uma olhada rápida
para a primeira carta de João, a primeira epístola que ele escreve, João ali ele mostra 3 provas insofismáveis, né, de que o autêntico e verdadeiro crente possui, né? As provas doutrinárias, as provas sociais e a prova moral, ou seja, a fé, o amor e a obediência. E estas mesmas provas que João mostra na primeira epístola, elas podem ser vistas nesta mesma epístola, na segunda epístola, né? A verdade você vai ver do versículo 1 ao 3, o amor você vai ver do versículo 4 ao 6 e a obediência você vai ver do versículo 7 até o versículo de número 13. Então isso é muito importante. Então eu quero analisar assim, primeiro ponto, nós temos que, antes de nós entrarmos na exposição, nós precisamos, à guisa de introdução, analisar 2 pontos. Primeiro, o remetente da carta. Aqui o remetente fala: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. A primeira parte do versículo. João emprega aqui nesta carta não o seu nome pessoal, mas o seu título, né? Ele fala o presbítero. O título descrevia não somente a sua idade, mas também a sua posição de ofício da igreja. O presbítero, nós sabemos que deve ser uma pessoa publicamente conhecida, e por esta designação, né, ele precisava citar-se não pelo próprio nome, mas sim pelo seu título. É do estilo de João nas suas cartas, até mesmo no seu evangelho, não chamar a atenção para si, né? Bem como nas outras missivas você vai ver isso. Ele se apresenta apenas como quem? Como presbítero. Obviamente ele não era um ancião conhecido por toda a igreja nesse tempo, porque muito provável, exatamente quando ele escreve isso, ele poderia ser o único sobrevivente do colégio apostólico de Jesus Cristo. Então aqui a palavra presbítero significa ancião ou aquele que supervisiona o rebanho. É bom nós dizermos isto, ok? Então, segundo análise que nós devemos ter aqui é acerca dos seus destinatários, que ele diz ali: ó, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Tudo isso no versículo de número 1. Não existe um consenso entre os estudiosos, os eruditos da palavra, quanto acerca desses destinatários desta carta. Existem várias opiniões, existem várias especulações, e eu não quero entrar no mérito da questão agora, né? Mas o que eu posso afirmar é que o mais provável é que a frase aqui, senhora eleita, signifique uma personificação, não de uma pessoa, não da igreja geral, mas de alguma igreja, provavelmente de alguma igreja local, sobre a qual estava sob a jurisdição do próprio apóstolo João, sendo que quando ele aborda acerca dos seus filhos, ali do versículo 1, versículo 4 e versículo 13, né, seriam os membros individuais desta igreja. Então, esta é a linguagem que é utilizada aqui de uma forma toda especial. Tá? Então, a linguagem de João ela não era apropriada quando ele escreve aqui para uma pessoa real, que era a declaração de amor que ele fala do versículo 1 ao 2, que era a sua exortação de amor que ele aborda no versículo de número 5. Dificilmente um presbítero poderia referir-se ao seu amor pessoal por uma senhora e os seus filhos como um mandamento, como ele fala ali, que tivemos desde o princípio, que ele fala do versículo 5. A situação focalizada não sugere como um indivíduo, mas faz uma linguagem, a não ser que nós imaginamos que ela era uma viúva com numerosos filhos, mas tudo isso está fora de cogitação. Nós acreditamos muito bem que esta senhora eleita provavelmente virá ser a uma igreja local, com seus filhos, dirige-se aos membros daquela congregação. A segunda epístola de João, uma coisa muito interessante aqui, ela pode ser dividida em 3 partes. Tá? A primeira parte você vai ver ela do versículo 1 até o versículo 3. Ele exorta a igreja dizendo que a igreja precisa conhecer a verdade. É o que ele aborda do versículo 1 ao 3.
Do versículo 4 até o versículo de número 6, ele vai estar abordando que a igreja precisa andar na verdade. E do versículo 7 até o versículo de número 11, ele vai estar abordando que a igreja precisa permanecer na verdade. Tudo isso João aborda nesta epístola e eu quero estar olhando juntamente com vocês. O primeiro bloco de versículos que nós vamos analisar é o versículo do 1 até o versículo de número 3, que ele vai estar abordando exatamente isso. A igreja deve conhecer a verdade. Ponto. Então ele vai estar abordando isto nos primeiros versículos. O apóstolo João, que se apresenta não apenas como presbítero, ele usou a palavra verdade 4 vezes na sua saudação. Você vai ver isso do versículo 1 até o versículo de número 3. 4 vezes ele mostra esta palavra. Esta palavra não rege, essa palavra que rege não só está, não só esta parte da missiva, né, mas ela rege toda a missiva, porque a igreja estava sendo bombardeada naquele período por falsos ensinadores, falsos mestres, e infelizmente eles saíram de dentro da igreja. Você vai ver isso em 1 João, no capítulo 2, o versículo 19. Eles abandonaram a sã doutrina e se converteram em agentes do anticristo. Esses falsos mestres, eles estavam numa intensa cruzada itinerante, percorriam as igrejas, disseminavam suas heresias, negavam a divindade e a humanidade de Jesus. E quando João destaca a necessidade de conhecer a verdade, então nós precisamos parar e fazer a seguinte pergunta: o que é a verdade para o apóstolo? Que verdade é essa que ele está falando? Ela representa a realidade em oposição à mera aparência. É isso que nós vamos estar olhando. Nós vamos ver que a verdade que ele está abordando aqui, a palavra grega aqui é aletheia, né, verdade, aqui se refere à realidade divina. Significa aquilo que é real em última análise, a saber, o próprio Deus. Então, e outra coisa que é interessante nós observarmos, que na linha de pensamento a verdade é a realidade de Deus, ou seja, Deus verdadeiro e vivo, em contraposição de todas as imagens de Deus produzidas pela própria sabedoria humana e da invenção pessoal. Jesus, ele fala acerca disso. Jesus é a verdade. João aborda isso no seu evangelho, no capítulo 14 e versículo de número 6. Que Jesus Cristo, ele é a verdade. E ele aborda também que a palavra de Deus é a verdade no seu evangelho, no capítulo 17, versículo 17. O Espírito que habita em nós, o Espírito da verdade, que também nos capacita a conhecer a verdade. Você vai ver isso no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 16, 17 e no capítulo 16 e versículo 13. Então eu quero destacar aqui 4 pontos importantes acerca desta verdade. Então a verdade, em primeiro lugar, ela deve ser conhecida por nós. Ele aborda ali o presbítero, a senhora eleita, aos seus filhos, a quem amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, ele vai estar mostrando para nós, em primeiro aspecto, que a verdade deve ser conhecida por nós. Tá? Esta era a verdade que ligava João em amor a esta igreja, especialmente a verdade acerca de Cristo, em oposição à mentira dos hereges. Um grande homem de Deus, John Stott, faz uma citação e diz que a comunhão do amor tem a mesma amplitude que a comunhão da fé. Então, depois que João anunciou o seu amor verdadeiro à igreja, ele afirmou que esta igreja é enviada também por todos e os que conheciam a verdade. Por isso João está dizendo que a verdade precisa ser conhecida. Esta verdade era uma verdade objetiva. Esta verdade, ela é o conteúdo a ser aprendido, é um conteúdo a ser assimilado. Então, isso nós devemos ter em mente. Segunda coisa que João vai estar abordando no versículo de número 2 é que a verdade deve estar arraigada em nós.
Tá? No versículo de número 2 ele vai estar falando: por causa da verdade que permanece em nós, não basta então conhecer a verdade. Eu conheço a verdade, eu entendo a verdade, mas eu tenho que não somente conhecer a verdade, mas eu tenho que permanecer na verdade. A verdade tem que estar arraigada em mim, estar arraigada em nós. Um dia os falsos mestres professaram a mesma verdade, falavam acerca da mesma verdade, porém eles saíram da igreja. Você vai ver na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 19. Eles não apenas vieram de fora da igreja, mas eles também se levantaram de dentro da igreja. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 29 e versículo de número 30. Então a verdade não estava arraigada neles. Por conseguinte, eles não permaneceram na verdade. Há muitos que ainda hoje apostam a fé, acabam se apostatando na fé e abandonam a verdade que um dia proferiram. Né? Acabam se distanciando da verdade. Terceiro aspecto, na parte B do versículo de número 2, você vai ver que a verdade ela deve permanecer em nós e conosco estará para sempre. Ele finaliza ali, ele fala na parte B do versículo de número 2 exatamente isto aqui. Acima de tudo, faço voto, e por causa da verdade que permanece em vós, conosco estará para sempre. Então a verdade elas tem que permanecer em nós. A verdade permanece em nós não apenas por um tempo, não por um espaço de tempo, mas para sempre. Não basta conhecer bem, não basta assimilar bem, é preciso terminar bem. Paulo falou que ele acaba completando a carreira. Você vê isso em Atos capítulo 20, versículo 24 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ele vai dizer, olha, acabei, completei a carreira. Muitos crentes e muitos mestres se perderam no meio do caminho, desviaram-se, voltaram para trás. E João diz que a verdade precisa permanecer na igreja, uma vez que ela é a coluna e baluarte da verdade. E ele continua dizendo no versículo de número 3 que a verdade deve ser vista em nós agora. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Pois bem, o apóstolo o apóstolo João assemelha-se ele traz a semelhança aqui do que Paulo faz nas suas cartas a Timóteo. Ele menciona em sua saudação não apenas graça e paz, mas ele fala graça, misericórdia e paz. A diferença é que a saudação aqui não é oração, né? E tampouco também não é um voto, mas é uma confiante afirmação. Em hipótese alguma ele faz uma oração ou um novo voto, mas é uma confirmação, é uma afirmação, uma confiante afirmação. Graça e misericórdia são a raiz e a paz é o fruto. Quando experimentamos a graça e a misericórdia, nós recebemos paz. Então, de acordo com um grande homem de Deus, né, ele disse em uma oportunidade que graça e misericórdia são a expressão do amor de Deus. A graça com os culpados, né, e destituídos de mérito, e misericórdia para com os necessitados e também para com os desamparados. Então, isto é muito importante. Então, dando seguimento neste versículo de número 3, aqui o apóstolo João, já na introdução desta epístola à verdade, a suprema divindade de Cristo, na sua saudação à igreja, ele dá em nome de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Cristo é eternamente gerado do Pai. Nós entendemos isso à luz das Escrituras. Então, vamos ver que a fé cristã, ela mantém-se em pé ou cai, dependendo da maneira que você vê a doutrina da divindade de Cristo. Se Jesus Cristo é somente um homem, então
ele não pode salvar ninguém, não vai salvar você, não vai salvar eu, mas se ele não encarnou, também não pode identificar-se conosco. Então a comunidade cristã ela deve ser caracterizada não só pela verdade, mas também pelo amor. Então nós temos que entender acerca da divindade de Cristo. Concordo com John Stott quando ele diz que devemos evitar perigosa tendência para o extremismo, dedicando-se em duas virtudes, de uma extensa à outra. O nosso amor, ele amolece se for fortalecido pela verdade. E a nossa verdade endurece se não for suavizada pelo amor. Então precisamos amar uns aos outros na verdade e falar a verdade uns com os outros em amor. Então, o segundo bloco de versículos que eu quero analisar com você é do versículo 4 até o versículo de número 6. Ele vai nos mostrar que a igreja deve andar na verdade. Então, o apóstolo João ele continua dizendo para nós que é interessante que este parágrafo ele abre e fecha com a ênfase sobre a obediência. Não é suficientemente, não é suficiente a pessoa estudar a verdade, discuti-la, assimilá-la, aprendê-la, mas também temos que praticar a verdade do Evangelho. Não podemos ser ortodoxos de mentalidade, de pensamento, de cabeça, e nas nossas atitudes, nas nossas ações, nós acabamos na nossa conduta sendo herege. Defender a verdade e não praticar é uma gritante contradição, é completamente contraditório. Combater o pecado em público, ser acirrado contra o pecado em público e praticar o pecado no secreto é uma atitude reprovável. É preciso ressaltar que os pecados dos cristãos eles são mais hipócritas, perniciosos que os pecados dos demais homens. Tá? Mais hipócritas porque eles pecaram contra o conhecimento e contra a graça. Né? Mais perniciosos porque muitas das vezes condenam nos outros aquilo que eles mesmos acabam praticando. Então João ele trabalha isso aí no versículo de número 4. Versículo número 4, na parte A, ele vai estar abordando sobre a obediência, dizendo que a obediência é a fonte da alegria. Ele vai expressar assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade. Então aqui o apóstolo João ele exulta de alegria ao ver que na igreja existiam crentes que andavam na verdade. Alguns até tinham se dispersado, tinham saído, né? Mas existiam aqueles que se mantinham fiéis e aquilo alegra o coração de João. Nada entristece mais ao ver que alguns crentes, infelizmente, acabam se distanciando, acabam sendo desobedientes, rebeldes e não se submetem à palavra de Deus. A obediência é a evidência da verdade que está inscrita em nós e também ela se torna uma fonte de alegria. Na parte B deste versículo ele vai continuar dizendo, né, que de acordo com o mandamento que recebemos da parte de Deus Pai. Então, isto em outro aspecto significa que a obediência é a circunstância, a obediência é circunscrita ao mandamento divino. Né? Então, por quê? É um mandamento que recebemos da parte de Deus Pai. Então, a palavra mandamento aparece 4 vezes neste parágrafo. Os mandamentos de Deus são manifestos do seu amor por nós. Os mandamentos de Deus são mandamentos que não são penosos. Eles são dados a nós para nos proteger e não para nos oprimir. Eles nos são dados para experimentarmos a verdadeira liberdade e não para nos escravizar. A maior liberdade está na obediência à perfeita vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus não acha os seus mandamentos penosos. Em outro aspecto, no versículo 5 e no versículo de número 6, agora ele vai estar trabalhando que a obediência é a demonstrada pelo amor. E vai estar dizendo aqui, agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivéssemos desde o princípio,
que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Ok? Então, depois de evidenciar a alegria, ver alguns crentes andando na verdade, apresentar seu argumento dizendo que a obediência deve cingir-se ao mandamento divino, agora o apóstolo faz um eloquente apelo para que os crentes amem uns aos outros. O amor ao próximo é antigo, é da lei, mas em Cristo este mandamento recebe uma nova ênfase, um novo exemplo. Você vai ver isso em João 13:34. O mandamento para crer é acrescentado ao mandamento para amar. Se o cristão ser cristão, nós sendo salvos, né? Ser cristão é crer em Cristo e amar uns aos outros. Amar com o amor que Deus inseriu em nós, um amor que excede a todo entendimento. A fé e o amor são sinais de um novo nascimento. Precisamos entender que o fruto do Espírito é o quê? O fruto é amor. É importante ressaltar que o amor cristão não é uma emoção passageira, mas sim um compromisso duradouro. O outro bloco de versículos que eu quero estar analisando com vocês é do versículo 7 até o versículo de número 13, aonde ele convida a igreja a permanecer na verdade agora. Agora ele convida a igreja a permanecer na verdade. João faz uma transição dos crentes verdadeiros para os falsos, do trigo para o joio, dos que obedecem os mandamentos para os enganadores. Os enganadores não eram apenas hereges quanto à teologia, mas também eram pervertidos quanto à ética. Eles eram mais do que pessoas que ensinavam falsas doutrinas, eles também conduziam as pessoas à vida errada. A verdade e a vida caminham juntos, assim como a doutrina errada e a vida errada são irmãs gêmeas. Então João ele vai estar tratando de uma forma toda especial. Você vai olhar no versículo de número 7, que ele vai estar mostrando para nós o perigo de nós não olharmos ao redor. No versículo 7 ele vai falar: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam a Cristo vindo em carne, assim é o enganador e é o anticristo. Então o apóstolo João destaca que não são poucos, mas são muitos enganadores que movem-se pelo mundo afora, né, procurando enganar os próprios crentes. Esses falsos mestres são itinerantes, eram viajantes, e estavam como em grandes estradas por Roma, na Ásia Menor, procuravam ensinar o erro nas igrejas em que visitavam. Foi desconfortante. No entanto, no ponto de vista do apóstolo João, eles eram impostores, né? Porque a natureza decaída, ela deseja crer em mentiras, resistir à verdade de Deus, e o apóstolo João ele vai a fundo contra isto. Os gnósticos naquele período eles pregavam um falso Cristo, um falso evangelho, seduziam as pessoas, né, abraçarem uma falsa vida, nutrirem uma falsa esperança. Não. E Jesus não se tornou Cristo, diziam que Jesus não se tornou Cristo ou o Filho em seu batismo, né? Eles pregavam heresias, dizendo muitas coisas que eram contraditórias, e então havia uma necessidade de eles estarem atentos a isto. No versículo 8 ele vai falar sobre o perigo de voltar atrás, dizendo assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço para receberdes o completo galardão. Então ele vai estar abordando isso no versículo de número 8. Este é o perigo de se perder aquilo que já se ganhou. Os falsos mestres dizem oferecer algo que não temos, algo que quando na realidade pensam que vão nos dar, mas acabam tirando aquilo que as pessoas já possuem, a salvação. A Bíblia vai nos mostrar que Satanás é ladrão, é salteador, e os falsos mestres são enganadores e não são pastores. Então o apóstolo quer que os seus filhos na fé recebam o pleno galardão em vez de estarem sendo explorados por esses falsos ensinadores. No versículo número 9 ele vai falar sobre o perigo de ir além. Aqui que mora o perigo. Que ele vai estar dizendo assim:
todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, olha aí, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então ele vai estar falando sobre o perigo de ir além, as inovações, o perigo de ir além dos limites da palavra de Deus, acrescentar as novidades criadas no laboratório do engano, criadas em meio a tantas heresias que presenciamos no dia de hoje. Os falsos mestres tinham isso, né, com uma maior facilidade. E ainda hoje, meus irmãos, infelizmente há muitas religiões que se dizem crer em Deus, mas negam a Jesus. Esses arautos do engano, às vezes, acabam distanciando muitas pessoas do caminho de Cristo. Devemos permanecer na sã doutrina, em vez de ir além daquilo que as Escrituras ensinam. Avançar além de Cristo não é progresso, mas é apostasia. Então o desenvolvimento do cristão não consiste em um progresso além do ensino dado pelo próprio Cristo. Então, diretamente por meio dos apóstolos, mas sim permanecer nos ensinos que são dados diretamente por Cristo e pelos seus apóstolos, como nós temos registrado no Novo Testamento. Isto consiste, meus irmãos, em uma vida saudável cristã, permanecer no que Cristo ensinou. Então, precisamos permanecer na palavra, resistir, estar firmes na palavra. Então, o versículo 10 ao 11, ele vai falar sobre o perigo de ir junto. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, por aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas más obras. Então o apóstolo João aqui, trabalhando nesse pano de fundo aqui, nós vamos ver que aqueles falsos ensinadores, eles eram errantes, iam em hotéis, iam nas casas, procuravam pensões. Embora a hospitalidade fosse uma prática do cristão naquela época, muitos acabavam abrindo as portas das suas casas e deixando essas pessoas entrarem. E dar boas-vindas a esses enganadores seria o mesmo que caminhar junto com eles. Então a tolerância do que nós nos orgulhamos às vezes é na realidade a indiferença para com a verdade. O motivo de não oferecer hospitalidade aos que trazem uma doutrina, aos que não trazem a doutrina de Cristo, é dar boas-vindas aos mestres do engano. Então seria tornar-se coparticipantes com eles e cúmplice das suas más obras. E agora, finalizando o último bloco aqui, no versículo 12 e 13, João passa da instrução para o anseio da comunhão. Aqui João começa a externar do versículo 12 ao 13. Ainda tinha muitas coisas a vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco. E conversaremos de viva voz, para que na nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, aqui finalizando, não basta instruí-los, para ele anseia estar com eles. Ele almeja estar com eles. Então, o presbítero, o último remanescente agora dos apóstolos, transmite à igreja destinatária as saudações da igreja remetente e trata-se de uma igreja eleita saudando a outra igreja eleita no amor, o verdadeiro amor que comunica e expressa o verdadeiro evangelho. Quero terminar por aqui, deixar um forte abraço do vosso amigo e irmão em Cristo, convidando você a continuar conosco e cremos que Deus há de abençoar sua vida de uma forma toda especial. Deixe seu comentário, deixe seu like no nosso canal do Estúdio Teológico, do vosso amigo e irmão em Cristo, Luciano Rocha. Um forte abraço e fique.